Tá aí a nossa vinheta, né? E a gente recomeçando mais uma vez o programa. Esse programa, na verdade, é o episódio 12, que a gente decidiu regravar, decidiu trazer para você novamente esse episódio 12. Não ficou bom, né, da outra vez que a gente gravou, então nós decidimos regravar o episódio 12 para que você possa participar com a gente de uma maneira mais efetiva, eficaz e que a gente possa trazer o conteúdo que a gente quer trazer de uma maneira mais clean, mais limpa. Antes, eu quero agradecer mais uma vez a Premium, que é a nossa patrocinadora. A Premium é uma empresa de restaurantes, de alimentação industrial, e ela tem mais de 170 restaurantes espalhados por 7 estados do Brasil. Ela tem 30 anos de solidez no mercado. E aí você talvez pergunte para nós, como algumas pessoas nos pergunta, o que uma empresa de alimentação industrial faz patrocinando um programa sobre neurodivergência? Gente, isso mostra o cuidado e o carinho que os diretores dessa empresa têm em proporcionarem para você, para mim, que não tem nada a ver com alimentação industrial, a possibilidade de saúde, a possibilidade de que a gente seja tocado de alguma maneira e tenha a nossa vida transformada, compreendendo algo que pode mudar a nossa saúde, mudar a nossa qualidade de vida. Então, muito obrigado, Prêmio, por estar conosco, por participar conosco desse momento e desse movimento. E hoje, especialmente, a gente tem um videozinho aí da Prêmio, né? Um vídeo institucional da Prêmio, de 2 minutinhos, que eu queria que você permanecesse aí com a gente para poder ver o vídeo da Premium. Muito obrigado. Participa com a gente. A Premium surgiu em 1990, no coração da capital paulista. E desde então realiza projetos personalizados de restaurantes e serviços de facilities para mais de 500 clientes de todos os lugares do Brasil. Na Premium, o projeto dos sonhos é real. Saiba mais. Vocês viram aí, gente, que restaurante lindo, que coisa linda. A comida ali você vê que já come com os olhos, né? Quer comer de verdade. Eu já almocei num dos restaurantes da Premium e almocei em companhia de pessoas tão queridas, e eu vou dizer para vocês que além da comida, além das pessoas que estavam ali tão queridas, as sobremesas são maravilhosas. Como todo TDAH, né, eu sou fissurado por sobremesa, e aí as sobremesas também são maravilhosas. Premium, muito obrigado mais uma vez, e vamos lá para a discussão do nosso assunto. A gente transformou os nossos episódios em episódios de 30 minutos. Isso foi, inclusive, um conselho aí do dono da Premium pra gente, que deu uma orientação, e eu acho interessante a gente seguir nesse sentido, né? Episódios menores que você pode participar com a gente, assim, ter um tempo menor para participar, assistir novamente se quiser, e esse episódio ter uma segunda parte para que você possa, ao repensar, ao conversar, tirar alguma dúvida no próximo episódio, né? Então hoje a gente vai falar sobre diagnóstico adulto. Gente, isso fala diretamente de mim, né? Eu gosto muito de falar sobre diagnóstico adulto, porque o diagnóstico adulto, ele fala sobre a minha vida, sobre questões muito relacionadas à minha existência e como o diagnóstico mudou a minha vida numa certa perspectiva, né? Eu, quando fui procurar o diagnóstico, na verdade eu não fui procurar o diagnóstico de TDAH de um modo geral. Eu tinha uma depressão que era, a gente podia dizer que era uma distimia, né? Que ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E eu fui procurar o Dr. Eric, o meu neurologista, para que ele pudesse me passar, para que eu pudesse fazer a terapia de eletrochoque. Para mim era a única coisa, a última coisa que poderia resolver, porque eu já tinha tomado todas essas tinas aí, a fluoxetina, a desvenlafaxina, e por aí vai. Mas isso não tinha resolvido o meu problema de depressão, né? Às vezes um tempo melhorava, depois era necessário aumentar a medicação, e depois de um tempo, como não tinha mais como aumentar, era preciso mudar de medicação. Mas sempre aconteciam baixas nesse movimento aí, né? Então, o Eric não pôde passar isso, não pôde fazer isso, eu voltei para casa super triste. E aí, fazendo terapia, um dia a Tatiana me perguntou: Cássio, você trabalha em hiperfoco? E eu não soube bem responder a Tatiana sobre se eu trabalhava em hiperfoco ou não. Eu fiquei meio assim sem saber se eu trabalhava em hiperfoco ou não. E
eu fui estudar, procurar, e aí eu comecei a ver a relação entre o hiperfoco e o TDAH, e aí foi que eu me percebi dentro desse movimento aí, dentro desse transtorno. E um dos videozinhos que eu assisti, que foram assim, uma pancada para mim, foi um vídeo da Abda, que é um vídeo, na verdade, um vídeo institucional de convite para as pessoas participarem de um encontro na América Latina. E aí esse videozinho me fez chorar horrores, baldes, porque eu comecei a identificar com a história das pessoas. E eu queria aqui, nesse episódio de TDAH adulto, iniciar a minha fala trazendo esse vídeo para você ver comigo. Eu acho que talvez você vá se identificar com muitas pessoas e com muitas falas que são descritas nesse vídeo. Vamos lá? Meu nome é Ivan Monticelli, eu tenho 59 anos. Paty Musassi, como eu sou conhecida. Eu sou mãe de 2 crianças. Tenho 27 anos. Sou estudante. Tentando ser jornalista. Trompetista, marceneiro, artesão. Trabalho como psicólogo clínico já por volta de 31 anos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito boba, porque eu tenho uma tendência a sempre ver o melhor das pessoas. Eu vi um menino extremamente doce, com uma sensibilidade absurda. Engraçado, com a cabeça mil, um menino interessantíssimo. Ele é muito agitado, ele não para quieto, ele não presta atenção. Eu não sei o que acontece com ele. Química zero, biologia zero. Me frustrava porque minha mãe não via o que eu tentava fazer. Eu pensava que eu não conseguia porque eu era um burrinho. Tinha uma hora que a minha mãe falou, bom, a gente vai ter que ir para Cabo Frio, a gente vai ter que ir para Araruama, a gente vai ter que ir para outro lugar. Porque no Rio de Janeiro, aqui no estado, você não tem mais escola. Não aceita, é um problema esse menino. Chegou uma hora que eu falei, nossa, eu desisto, eu não tenho mais o que fazer. E não tem nada pior para uma mãe do que falar, porra, desisto. Quando a gente fala das doenças invisíveis, que eu falo que são as doenças da alma, as pessoas não... Se elas não passam, nunca passaram, elas não entendem. Isso é muito triste. Como a minha mãe percebeu, pô, o cara pula a palavra, o cara não lê a frase toda, o cara não tá prestando atenção, ele não foca. A minha mãe ela não sabia lidar direito com a parada. Isso fui estudando psicologia, até que de repente caiu nas minhas mãos, inicialmente a palavra DDA, e depois a palavra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre déficit de atenção, nunca. É um transtorno, na verdade, que já explica quase que já no nome, né, o que ele é. A desatenção, especialmente na criança, né, costuma ser o foco mais importante. O TDAH ele também apresenta muitos sintomas da chamada disfunção executiva. Então, capacidade de planejamento, administração do tempo, capacidade de esperar por recompensas tardias. Muitos professores não têm o conhecimento do TDAH, acham que é ligado a um excesso de diagnóstico. A primeira vez que foi descrito, né, remonta a mais de 100 anos. Na verdade, o diagnóstico existia. A medicação é que quando houve tecnologia para ser feita, foi feita e foi utilizada para o diagnóstico, e não o inverso. Não existe a menor dúvida sobre a existência do TDAH e a Organização Mundial de Saúde já coloca como, inclusive, um quadro que merece um olhar e uma atenção especial por poder acabar gerando consequências bastante ruins para a vida do sujeito, caso ele não seja bem conduzido e tratado. Agora, o papo com o amigo, o papo com a mãe, o papo com o pai é importante, mas a gente tem que ir no profissional. Acho que as escolas estão precisando ir nos profissionais. Eu acho que os pais têm que se ligar nisso e por aí vai. Vamos falar sério do assunto, caramba. Sabe quando você sente que as pessoas não querem ficar com você? Minha vida hoje é uma sucessão de erros. Eu sou resultado de uma desinformação absoluta. Estava numa depressão bem profunda. Pô, usei droga pra caramba, entendeu? Bebi pra caramba, fiz um monte de merda, entendeu? A ponto de desistir de mim, né? Na época eu não queria saber de pai, de mãe, de filho, de ninguém. Eu tenho um filho que tem o mesmo problema que eu. Na infância chamavam de idiota. Eu me sinto isso, uma promessa não cumprida. Eu não aproveitei a adolescência. Pra mim, não tinha luz no fim do túnel. Eu já tava com pensamentos de morte. Eu comecei a me fechar muito pro mundo.
Acabou comigo. Eu tinha vontade de pedir o divórcio de mim. Quando eu venci, que eu tomei a primeira vez a medicação, que eu percebi que aquele barulho dentro da minha cabeça, aquele ninho de gralhas tinha calado, eu falei, meu Deus, cadê minha vida? Cadê minha vida que estava aqui? Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Entende. É difícil. Eu ouvi de uma pessoa da minha família a seguinte frase: tudo que as pessoas diziam que eu era, não era o que eu era o que eu tinha. Porque que eu sou é muito maior do que isso. Eu sou uma pessoa rica de experiência. Eu me vi justamente no diagnóstico de TDAH, entendi várias coisas que aconteceram na minha vida. A partir do momento que a gente entendeu o que ele tinha, nossa, foi tão mais fácil. O tratamento correto com a medicação, com a psicoterapia, com a fonoterapia, consegue reverter muitos desses sintomas. E eu consegui fazer com que o possível sofrimento de minha filha fosse uma coisa extremamente reduzida. Comecei a fazer o tratamento, aí fiz o primeiro show. A questão é, o que eu vou fazer com isso de agora em diante? Né? Eu não posso me acomodar com o que eu tenho. TDAH não é pra mim, tipo, uma parte a mais. Pra mim, tipo, já sou eu. É trabalho, sabe? É no dia a dia que hoje eu consegui essa vitória. Né? Eu percebi que eu tinha um campo imenso de coisas pela frente. A primeira reunião de grupo que eu fui, e vi que tinha outras pessoas iguais a mim, e isso me deu uma energia tão grande. Pra mim a sensação é que eu encontrei uma família, porque eu tinha a sensação que eu era de outro planeta. Eu tô me encontrando, assim, agora. Eu sei que se acontecer uma coisa qualquer, eu posso falar com ele. Né? Eu tava lá, no fundo do poço, eu vi a luz, eu virei a minha vida e agora eu vou brigar pela vida das outras pessoas. Tá aí, gente. Eu confesso para vocês que quando eu assisti esse vídeo, algumas falas foram muito certeiras, assim, né, na minha alma. Primeiro foi quando aquele rapaz, ele diz assim, ninguém entende. Ninguém entende, ninguém entende. E é verdade. O TDAH na vida adulta, eu costumo dizer que é um transtorno muito cruel, porque as pessoas não conseguem compreender qual é o problema de esquecer uma chave. Qual é o problema de esquecer um documento, de não prestar atenção numa conversa, porque o que acontece é que elas dizem assim, não, mas eu esqueço também. Ah, mas eu já perdi chave também. E uma certa feita, num determinado ambiente, eu conversando com algumas pessoas, e aí eu falando sobre o TDAH e tal, falando sobre mim. E até foi muito doloroso ouvir aquilo, porque uma pessoa, inclusive psicóloga, né, colega, disse assim, então eu também sou TDAH. Eu também sou TDAH porque eu também esqueço coisas, eu também perco coisas, eu também... então eu também sou TDAH. Gente, aquilo ali me doeu de uma maneira inimaginável. Eu fui para casa depois, eu chorei um bocado. Eu acho que, inclusive, eu tenho uma maneira de resolver, de me regular chorando mesmo. Eu sou um cara muito chorão mesmo. Porque... E é isso que o TDAH enfrenta ao longo da vida. Gente que diz assim, isso é normal, compre uma agenda, refaça, o seu problema é falta de organização, o seu problema é que você não consegue se organizar. E aí, muitas vezes, essas pessoas não conseguem entender que o TDAH ele não perde uma chave uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ele perde a chave todo dia. Todo dia ele vai sair de casa e todo dia ele não sabe onde está a chave. Isso acumula atraso, isso acumula uma série de problemas na vida dessa pessoa com TDAH. E não somente isso, mas a gente vai, ao longo desse programa, falar algumas coisas importantes que estão ligadas às dificuldades que o TDAH tem. Vejam, e muito mais além e para fora de qualquer outra questão, eu queria estabelecer aqui com vocês que o TDAH ele é um transtorno de base neuropsicológica. O
quer dizer isso, Acácio? Veja, o comportamento, a psicologia, a psique, ela é afetada pela neurologia. Ela é afetada pela maneira como o cérebro funciona. E a entender isso, gente, traz todo sentido para nós. Não sou eu, e é por isso que aquela moça lá, que é a diretora da ABDA, ela diz, não era o que eu era, mas o que eu tinha. Porque não tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a maneira funcional do cérebro. E não adianta, por exemplo, você dizer para a criança que fica ali sacudindo o pé, para de sacudir o pé. E eu vou explicar por quê depois para você. Tem um videozinho de 3 minutos. Eu não sei se está cansando você ficar assistindo esses videozinhos, mas eles são, assim, essenciais para a compreensão de algumas coisas. E eu queria que você pudesse compreender isso, né? Compreender o que é o TDAH de modo mais técnico, científico, mas de uma maneira muito simples de entender. Esse videozinho tem 3 minutos, eu vou colocar ele nos créditos aí no final. Ele tem 3 minutos e você encontra ele no YouTube em vários lugares. Ele é já de domínio público, talvez, mas ele é um vídeo que explica muito claramente o que é o TDAH. Vamos ver mais uma vez. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, gente, isso aí é maravilhoso. O córtex geralmente se Preste desenvolve atenção. mais lentamente. O cérebro de uma criança, um adolescente, ele demora muito mais para se desenvolver do que o cérebro de uma criança neurotípica. Comportamento. Normalmente, aliás, uma criança o córtex atípica frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia. E assim, seremos cada... Olha aí, pessoal. É realmente importante compreender isso, compreender o fenômeno, compreender o transtorno, porque só compreendendo o transtorno é que a gente vai conseguir realmente entender. Veja, algumas pessoas pensam que o TDAH é um transtorno basicamente infantil, porque
ele é diagnosticado, na maioria das vezes, na vida, enquanto a criança, né? Enquanto a pessoa é criança, principalmente quando ela começa a aprender a ler e a escrever, que é aí que se nota a dificuldade específica de desatenção nessa criança, né? Não só a dificuldade de desatenção específica, mas nas crianças, por exemplo, hiperativas também, né? A hiperatividade dessas crianças. Mas veja, alguns tipos de TDAH, como o TDAH desatento, ele passa desapercebido, porque aquela criança fica ali quietinha, não dá problema e tal. Às vezes até o professor olha, a professora olha e diz assim, deve ter algum problema mental, algum problema de dificuldade de aprendizagem, mas passa pela escola. Outras crianças com TDAH, e esse foi o meu caso, nunca tiveram e não têm problemas com aprendizagem. E aí depois, fazendo a avaliação neuropsicológica, é que eu fui entender por que eu não tinha problema com a aprendizagem. Primeiro, por conta de uma inteligência acima da média. Segundo, por conta de uma memória acima da média. Então, às vezes, eu pegava o assunto muito rápido, muito fácil, e não tinha que ficar ali prestando atenção no assunto por muito tempo. Os assuntos mais densos, eu me lembro que eu aprendi uma maneira de fazer um drible nesses assuntos, que era copiar a aula inteira. Eu ficava copiando ali a aula inteira, o professor falando e eu copiando o tempo inteiro, porque senão eu me distraía e me perdia. Foi assim na faculdade. Eu tenho livros e livros cheios por conta de que eu fui copiando tudo ali que o professor dizia, né? Então, há uma mudança muito grande nos comportamentos de TDAH da criança para o adulto. Vejam, na criança, a criança tem uma hiperatividade ou uma impulsividade bem pronunciadas. A criança com TDAH, ela tem um nível muito grande de hiperatividade motora. Ela gosta de correr, de subir, de pular, nem todas, mas, de um modo geral, a maioria das crianças tem essa dificuldade. A dificuldade de concentração. Então, quando elas vão fazer as tarefas escolares, elas sentam ali com o pai para fazer a tarefa, aí o lápis cai, pega lápis, aí pega a borracha, pega o lápis e fica batendo na mesa. E aí é a hora que o pai diz, você não está prestando atenção, preste atenção no que você está fazendo. E aí a criança já ali demonstra dificuldades atencionais. Problemas nas relações sociais, né? A criança pode não ter interação com alguns colegas, desafios em interagir devido à impulsividade e à dificuldade de seguir regras sociais. Uma das coisas que muitas vezes vem acompanhada com o TDAH é o TOD, o transtorno opositor desafiador. Marília vai falar para a gente sobre o TOD na próxima semana, né? Nessa semana a gente continua falando sobre diagnóstico, na outra a Marília vem falar com a gente sobre o TOD e o TDAH. Agora, na vida adulta, as coisas começam a mudar. Na vida adulta, gente, as manifestações de hiperatividade, elas diminuem, mas a impulsividade e a desatenção persistem. Porém, embora a hiperatividade corporal diminua, a hiperatividade mental, ela continua acentuada. E é aí que muita gente tem o diagnóstico errado, porque aí as pessoas começam a entender de que ela tem uma ansiedade por conta dessa hiperatividade mental. Vejam, a maneira com que o cérebro lida com a atenção é muito interessante, muito, muito interessante. Você tem aqui atrás, no lobo occipital, uma área de atenção posterior, que não é uma área morfológica, mas é uma área de atenção funcional. Os seus olhos são guiados para onde você vai prestar atenção. Depois, elas mandam um comando para essa área, o lobo frontal, que é a área em que você interpreta aquilo que você está vendo, aquilo que você está mantendo a atenção. Então, aí, quando você está sentado aí, você está interpretando. Eu estou ouvindo a Cássio, psicólogo, no programa Foco Total, falando sobre atenção, falando sobre o diagnóstico de TDAH adulto. Você vai interpretando isso aí, né? Só que
o cérebro continua recebendo informações e estímulos de todas as ordens e de todas as partes do corpo. Você continua ouvindo coisas, você continua sentindo o seu corpo na cadeira, que talvez agora que eu comece a falar, você comece a sentir que antes você não estava sentindo. Como é que o seu pé está? Se está frio, está gelado, se está apertado no sapato, se não está... Talvez você não estivesse sentindo, porque o cérebro, na verdade, querido, ele bloqueia os outros estímulos para que você continue prestando atenção aqui no que eu estou dizendo. Veja, se na criança, na pessoa TDAH, não há dopamina suficiente para manter esses circuitos atencionais, para manter essas áreas travadas, então o que é que vai acontecer? Essas áreas naturalmente vão ser liberadas. E é por isso que a gente começa ali, ó, balançar a perninha, sacudir a perninha, né? Porque a gente não consegue segurar aquela área e o cérebro diz, olha, precisa aprender. Então, entre aprender e balançar a perna, deixa ele aprender. Solta essa dopamina que está aqui, lá no lobo frontal. E aí é por isso que a criança ali fica balançando a perninha enquanto ela está falando alguma coisa assim. Veja, no Canadá existem escolas, eu vi um vídeo essa semana aí, no Canadá existem escolas que têm uma cadeira ergométrica para a criança. Uma cadeira ergométrica, como assim, Acácio? É uma cadeira aqui, tem uma bancada, uma cadeira onde a criança senta, mas tem ali uma bicicleta. E ela fica andando de bicicleta enquanto ela escreve, enquanto ela aprende. Gente, isso é científico. Pode parecer bobagem, mas isso é científico. Veja, e eu vou dizer um negócio aí que na maioria dos TDAHs isso acontece muito, muito, muito mesmo. Ler andando, estudar andando, ou estudar ouvindo música, mas principalmente andando. Por quê, gente? Porque quando você começa a andar propositalmente, já começa, o cérebro já diz, aí, não precisa de dopamina aí para segurar não, porque ele está andando. E andar é um comportamento que a gente chama de comportamento automático. A gente não pensa para qual é a perna que eu vou levantar, qual é a outra perna, deixa eu levantar aqui. Não, a gente simplesmente vai andando, né? Pá. Então, não preciso de dopamina aqui para controlar essa área. E aí o que acontece? Eu começo a andar sem precisar mandar dopamina para cá. Aqui na cabeça, eu vou ter mais dopamina no lobo frontal para aprender. Eu estava conversando com um cliente essa semana, que está em processo de avaliação, e aí a gente conversou sobre isso, e ele me disse assim, Acácio, então é por isso. Eu disse, por isso o quê? Me fale aí, me conte tudo e não me deixe dizer nada. Ele disse, olha, eu estava na escola, na faculdade, e eu cheguei lá na faculdade, e aí disseram para mim, você está lembrado que é hoje, e mudou aqui a câmera, você está lembrado que é hoje aquela aula de não sei o que, aquele trabalho que a gente tem que fazer? E ele disse, esqueci que aquele trabalho era hoje. E aí ele faltou a aula que ele ia assistir para ele poder estudar o trabalho. O que foi que ele fez? Ele pegou ali o caderno e ele ficou andando no corredor. E lendo, e andando no corredor, e lendo, e andando no corredor, e lendo. E aí foi e fez a apresentação. Depois da apresentação, aquele amigo que falou com ele disse, você estava brincando, né? Não é possível que você não estudou. Não tem como. Você falava parecendo que você dominava o assunto. Ele disse, não, eu realmente não estudei, eu estudei ali no corredor, rapidinho. Né? E justamente por isso. Por conta de que essa dopamina que precisava para travar o comportamento motor, ela não tinha necessidade de ser usada lá. Então ela foi toda realocada. Então, gente, vejam, nos adultos, outra coisa que vai acontecer também são as dificuldades de comportamento. Dificuldade de comportamento de controlar as emoções, de regular as emoções. Vejam, os nossos neurônios eles funcionam de duas maneiras, ou de maneira elétrica ou de maneira química. O impulso elétrico ou o impulso químico que dá vazão àquele circuito específico. Então, de maneira elétrica, por exemplo, quando agora os seus olhos estão olhando para aqui o vídeo, os seus olhos estão vendo uma quantidade de luz, recebendo essa luz passa lá pelo nervo óptico, vai para o cérebro, e lá ele interpreta o que você está vendo, beleza?
é uma luz que entra, então estímulo elétrico que entra, beleza. Mas a gente também tem a maneira química de que os hormônios sejam, de que os neurônios sejam estimulados. E qual é essa maneira química? Uma dopamina que se liga a outra, que solta aqui. Esse neurônio se liga a uma dopamina, que solta a dopamina lá, que manda o outro neurônio também ligar uma dopamina, que manda o outro ligar uma dopamina, que manda o outro ligar uma dopamina, e eles fecham um circuito, todos eles ligados, para funcionar uma determinada coisa. Então, veja, as emoções, elas são, na maioria das vezes, os neurônios são excitados de forma química. Então, como é que alguém tem uma dificuldade de lidar com a dopamina, vai conseguir fazer com que o seu cérebro libere essa dopamina para ele ligar, por exemplo, uma luzinha vermelha antes de dizer alguma coisa, antes de tomar alguma decisão, antes de fazer alguma situação específica? Não vai, gente, não vai. Então, além desse trabalho, ele vai ter, por exemplo, dificuldades em cumprir prazos, metas, manter a organização do seu espaço de trabalho, manter a organização da sua sala, manter a organização das suas tarefas. E não é comprar uma agenda que resolve a coisa. Não é. Porque ele pode comprar uma agenda e ele pode fixar aqui quais são as tarefas que eu vou fazer hoje. Ele pode abrir a agenda, ver as tarefas que ele vai fazer hoje. Mas sabe o que acontece com o TDAH? Ele está aqui fazendo as tarefas hoje, né? De repente o celular notifica ali. Aí ele vai e lê. Foi o negócio do cara que mandou aqui um vídeo de gatinho. Aí ele começa a rir. Daqui a pouco ele está contando piada. Daqui a pouco ele está falando com o grupo inteiro. Daqui a pouco ele pegou aquela mesma piada e mandou para outro grupo, mandou para outra pessoa, mandou para outra pessoa. E aí ele deixou de fazer o trabalho que ele tinha para fazer. Uma outra coisa que acaba acontecendo é que toda atividade, presta atenção nisso, toda atividade que tem uma carga maior de necessidade cognitiva, ela vai ser uma atividade em que o TDAH vai ter facilidade de se esquivar dela. Ele não vai querer fazê-la. E aí ele vai procrastinar. Gente, deixa eu dizer um negócio que eu tô ficando chateado, assim. Eu abro... Meu Instagram tá mandando isso para mim todo dia. Curso para destravar o seu bloqueio, não sei o que lá, que vai te ajudar a não ser procrastinador. Curso não sei o que vai lhe tornar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai, TDAH, fazer esse curso. Pode fazer, TDAH, esse curso. Vai ser legal nos primeiros momentos, vai ser ótimo nos primeiros momentos. Você vai pegar e vai dizer, eu tenho as chaves de todas as coisas que vão abrir todas as portas, não sei o que e tal. Só que você não vai conseguir manter isso para o resto da sua vida. É por isso que fazer o curso é diferente de terapia. Terapia faz uma menção do que você já ganhou, não ganhou, do que precisa trabalhar, e semanalmente você continua trabalhando aquele aspecto com o seu terapeuta. Veja, por exemplo, eu estou trabalhando agora o controle atencional numa das minhas clientes. E a tarefa que eu dei para ela foi, olha, você vai começar uma tarefa e você vai ficar 10 minutos dentro dessa tarefa, sem falar com ninguém, sem mudar, sem atender celular, sem mexer em nada. Você vai ficar 10 minutos. Põe o cronômetro lá, 10 minutos, e você não vai responder ninguém, não vai fazer nada, 10 minutos. E ela vai ficar ali 10 minutos fazendo. Cássio, mas isso é uma coisa boba, simples. Não, não é. O cérebro, nesse momento, está se reprogramando
e criando circuitos mentais específicos que se relacionam ao controle do impulso, a não parar, a continuar fazendo aquilo que se está fazendo sem parar, sem fazer com que a desatenção ou a impulsividade lhe tire daquela tarefa. Depois a gente vai aumentando, né? Mas a gente está começando com 10. Vejam que essa é uma atividade que vai, na verdade, criar circuitos no cérebro que essa pessoa não tem para se manter dentro das atividades. A gente já falou dos impactos nas relações interpessoais e por último, hoje eu quero falar sobre o risco das comorbidades em adultos com TDAH. Vejam que o TDAH ele tem, além de tudo, problemas. Ontem eu coloquei numa story isso. O TDAH ele enfrenta problemas que são muito parecidos com problemas de outros transtornos. É verdade. O TDAH tem a dificuldade de controlar o humor, como a pessoa com depressão tem dificuldade de controlar o humor, como a pessoa com ansiedade tem dificuldade de controlar o humor. A pessoa com TDAH, ao longo da vida, ao longo da existência, vai permanecendo num lugar de não ser, de não conseguir, de não fazer. E aí você acha que uma pessoa que desde criança ouve, você não sabe, você não conhece, você não presta atenção, você não é igual ao seu irmão, você não faz desse jeito. Você acha que uma criança que ouve isso, que na adolescência ouve dos professores, poxa, você é desleixado com o seu material, você é desleixado com as suas coisas, que é chamado na escola frequentemente para falar sobre o comportamento dele, que é chamado na escola frequentemente para dizer, olha, desse menino que fica no fundo da sala, que não participa das aulas, que conversa o tempo inteiro, e aí um TDAH não diagnosticado mesmo. Aí depois ele se torna um jovem que vai para a faculdade, que casa, e que a esposa diz, você não presta atenção no que eu falo. Que vai para a faculdade, e aí termina a faculdade, quando começa a trabalhar, tem dificuldade de relacionamento com os colegas. Você acha que uma pessoa dessa, pessoal, ela tem uma autoestima firmada para alcançar o potencial que ela tem? Não tem, não vai ter. Então, o TDAH adulto, ele traz em si muitas dificuldades. E aqui eu estou dizendo assim o mínimo, o básico do básico, gente. Quando eu não estou falando aqui, por exemplo, de gente que se torna compulsivo em compra, de gente que se torna compulsivo em sexo, de gente que passa a usar droga, de gente que passa a ter problemas com coisas de outras ordens, a impulsividade, com situações de controle de raiva, por exemplo. Eu trabalhei numa escola durante um tempo e uma criança, ele estava na hora do intervalo, e aí eu tenho um olhar bem clínico, né? Por conta disso, né? Primeiro porque eu sou TDAH, e segundo porque eu trabalho diretamente com isso, né? E aí esse menino, ele estava na hora do intervalo e ele chegou perto de mim, e aí, tio, tudo beleza? Eu disse, tudo beleza. Aí ele estava com a blusa manchada de ketchup. Aqui, eu disse, o que foi isso? Ah, não, tio, foi o ketchup que eu mordi e apertei do outro lado. Apertei do lado que eu não tinha mordido. E eu disse, e essa outra sujeira aqui? Não sei, sujei em algum lugar. E esse cadastro desamarrado, homem? Ih, desamarrou, eu nem vi. Moça, amarra logo o cadastro aí, rapaz, não sei o quê. Quer dizer... Ah, mas... E aí fui conversar com o pai e a mãe. Ah, mas esse menino só gosta de jogar bola. Só jogar bola, 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 bola. Bola é tudo que ele quer. Bola é tudo que ele quer. Ele não quer saber de outra coisa do que não seja jogar bola. Hiperfoco do menino. Jogar bola. Porque quando ele corre, quando ele faz exercício, ele libera endorfina, que por sua vez libera dopamina. Uma criança sem diagnóstico,
que provavelmente vai crescer um jovem sem diagnóstico, um adulto sem diagnóstico, e que no final de tudo vai ter o que muitas vezes eu tinha e pensava: eu nunca vou conseguir alcançar o potencial que eu tenho para as coisas que eu tenho. Então a gente fica por aqui hoje, tá? Na próxima sexta a gente continua falando sobre isso, a gente vai falar um pouco mais diretamente sobre o diagnóstico de TDAH, as diferenças entre ansiedade e TDAH, depressão e TDAH, bipolaridade e TDAH e por aí vai. A gente vai dizer como é que a gente pode fazer um diagnóstico, como é que o diagnóstico é feito, a partir de que instrumentos, por exemplo, se pode utilizar para fazer um diagnóstico, e eu espero muito que você esteja com a gente na próxima semana. Muito obrigado por participar com a gente desse momento, muito obrigado a Prêmio mais uma vez, que tem nos ajudado, que tem participado conosco, que tem sido uma fiel parceira, né? Nesse momento de ajudar outras pessoas a se encontrarem e a se conhecerem. Muito obrigado, um cheiro para você e até a semana que vem.